A filha aguardava ansiosa no quarto do hospital. Sua mãe tinha acabado de passar por uma cirurgia delicada. Foi então que a filha disse: "Eu sei que lhe devo uma explicação, mas tente descansar agora. Logo conversamos e eu irei esclarecer tudo." Curta, se inscreva no canal e ative as notificações. Há 18 anos atrás, numa noite escura e gelada do mês de julho, a vida de Clara estava prestes a mudar para sempre. Recentemente divorciada e enfrentando dificuldades financeiras, ela se via à beira do despejo da casa alugada que chamava de lar. O medo e a incerteza estavam presentes no ar. Foi então que naquela noite, um batido na porta a deixou preocupada. O coração de Clara disparou, temendo que fosse o senhorio, pronto para expulsá-la de sua única morada. Com mãos trêmulas, ela abriu a porta e seu olhar foi imediatamente atraído para baixo, onde uma cesta delicadamente depositada continha um embrulho. Ao desfazer o pano, deparou-se com um bebê frágil, encolhido pelo frio. As lágrimas se formaram nos olhos de Clara, não apenas pela fragilidade do recém-nascido à sua frente, mas também pela reviravolta do destino que a colocava diante dessa pequena vida. Ela segurou o bebê nos braços, e notou que ela usava brincos, era uma menina linda, aparentava estar bem cuidada, prometeu naquele momento que cuidaria dela com todo o amor e proteção que pudesse oferecer. Sem pensar por muito tempo, dedicou seu nome à sua falecida mãe e a batizou como Sara. Com o passar do tempo, a situação de Clara e Sara apenas se deteriorava. Clara lutava para encontrar um emprego que pudesse trazer alguma estabilidade às suas vidas, mas as dificuldades persistiam e pareciam se agravar a cada dia. Elas sobreviviam com a ajuda dos vizinhos, que por vezes traziam restos de comida, muitas vezes já geladas e quase estragadas. A vizinhança não era exatamente acolhedora. Dona Cecília, uma idosa que morava na casa da frente, tratava Clara com dureza e desdém. Um dia, em um acesso de insensibilidade, ela lançou palavras cruéis que ecoavam no coração de Clara. "Por que você não dá um jeito na sua vida e vai trabalhar? Nós, vizinhos de bem, não merecemos ter que nos deparar com uma mulher tão suja e mal arrumada, e com uma menina no colo que com certeza roubou de alguém." As palavras de Dona Cecília eram como punhais no coração de Clara. A sensação de rejeição e desamparo a envolvia cada vez mais, tornando o fardo ainda mais pesado. Com o tempo, as coisas ficaram cada vez mais difíceis para Clara. Ela começou a se sentir muito triste e zangada com a vida. Às vezes, ela culpava Sara pelas dificuldades, mesmo que a pequena Sara ainda fosse um bebê e não entendesse o que estava acontecendo. Num momento de muita raiva, Clara desabafou com Sara. Ela disse coisas muito duras, como se estivesse se sentindo muito frustrada. "Estamos passando por tantos problemas por sua causa. Às vezes, penso que se você não estivesse aqui, eu poderia ter mais tempo para encontrar um bom trabalho e melhorar de vida. Fui tola por ter te acolhido. Parece que estou sendo punida por tentar fazer o que é certo." As palavras de Clara foram muito fortes e deixaram um clima triste no ar. Sara, ainda muito pequena, não entendia o que estava sendo dito, mas sentia a tristeza no tom de voz de Clara. Com o passar dos meses, o dono da casa em que Clara e Sara viviam desapareceu. As cobranças e visitas pararam completamente, deixando um vazio no ar. Foi então que a notícia chegou: o dono havia falecido, e surpreendentemente para Clara, ele estava sozinho no mundo. Ninguém apareceu para tentar tirá-la da casa. Diante desses acontecimentos, Clara começou a sentir uma sensação de alívio misturada com surpresa. Parecia que, pelo menos por enquanto, ela não seria mais incomodada para deixar o único lar que tinham no momento. Os anos passaram, e Clara enfrentava cada dia com uma força que vinha do fundo do seu coração, cuidando de Sara da melhor forma que conseguia. No entanto, o estado do seu emocional se deteriorava.
Sara, já com 5 anos, vivia com recursos limitados, muitas vezes tendo apenas água e macarrão instantâneo para se sustentar. A batalha contra a depressão mantinha Clara na cama na maioria dos dias. Ela fazia o possível para conseguir algum dinheiro extra, seja trabalhando como diarista em alguns dias, ou distribuindo panfletos pelas ruas em outros. No entanto, era uma luta constante. A tristeza parecia estar sempre presente. Os anos se passaram e poucas coisas mudaram. Sara, agora aos 17 anos, continuava demonstrando uma força admirável diante das adversidades. Sua dedicação em ajudar sua mãe era notável, mesmo quando o tratamento de Clara era difícil de suportar. Ela assumia as responsabilidades da casa com empenho e ainda encontrava tempo para vender trufas, contribuindo para o sustento da família. No entanto, algo havia mudado. Sara começou a chegar em casa muito tarde, visivelmente exausta e distante. Clara, longe de estar preocupada com o bem-estar de sua filha, tinha outras intenções. Ela desejava manter um controle rígido sobre Sara, e a sua abordagem tornava-se cada vez mais cruel e controladora. Em um acesso de raiva, Clara não hesitou em desferir palavras ameaçadoras e dolorosas contra sua própria filha. Com olhos faiscando de raiva, ela esbravejou: "Você está pensando que pode sair e chegar em casa na hora que bem entende? Você não tem liberdade para isso. Preciso que esteja disponível para mim quando eu precisar. Eu mando em você, sua menina ingrata." Sara sentiu o peso da ameaça de sua mãe. A intensidade do momento revelou a verdadeira natureza da relação delas, marcada pelo controle e pela crueldade. Mesmo enfrentando as duras palavras e atitudes de sua mãe, Sara continuou a retornar para casa tarde da noite, parecia que estava escondendo algo. Durante o dia, ela se dedicava ao estudo e ao trabalho, vendendo trufas para contribuir com o sustento da casa. Porém, as noites permaneciam envoltas em mistério. O que Sara estava fazendo durante esse tempo? Os pensamentos sobre as atividades noturnas de sua filha começaram a atormentar Clara, a deixando cada vez mais irritada. Clara sentia que algo havia mudado profundamente em Sara, e a falta de comunicação entre elas tornava tudo ainda mais desconcertante. Ela se perguntava se talvez Sara estivesse tentando escapar da realidade opressora que viviam, buscando refúgio em algum lugar ou com alguém. Clara, determinada a desvendar o mistério das atividades noturnas de Sara, decidiu segui-la no dia seguinte. Ela estava decidida a descobrir o que sua filha estava fazendo e pôr um fim a esse segredo que as mantinha distantes. No momento em que Sara encerrou a venda das trufas, Clara estava lá, escondida atrás de uma árvore, observando cada movimento de sua filha. Quando Sara pegou um ônibus, Clara, camuflada com uma blusa grande e capuz para não ser reconhecida, a seguiu, embarcando no mesmo transporte. Após alguns bairros, que equivaliam a cerca de 30 minutos de distância da casa delas, Clara testemunhou Sara entregando algo a um homem alto e vestido de forma desgastada. A cena deixou Clara perplexa e intrigada. Quem era aquele homem? O que Sara estava envolvida? As perguntas inundaram a mente de Clara. Ela sabia que era hora de confrontar Sara e descobrir a verdade que estava por trás daqueles encontros noturnos. Sem hesitar, Clara agiu impulsivamente, movendo-se rapidamente em direção a Sara para confrontá-la mais uma vez. O desespero e a necessidade de entender o que estava acontecendo a impulsionaram a agir de forma brusca, e gritou bem alto pelo nome da filha. Porém, o destino reservava um desfecho trágico e inesperado. Enquanto Clara atravessava a rua, seu foco totalmente voltado para Sara, ela não percebeu o carro que se aproximava em alta velocidade. Sara, confusa e assustada, escutou o grito de sua mãe e foi em direção a ela. O momento foi de pura angústia e terror. O som dos pneus chiando,
A sensação do impacto e o grito agudo do motorista foram tudo o que Clara pôde perceber antes de ser atingida em cheio. O mundo parecia girar em câmera lenta enquanto Clara foi arremessada para o ar, seu corpo colidindo com o para-brisa do veículo, e em seguida, sendo lançada ao chão. Sarah, horrorizada, testemunhou a cena em um misto de choque e pânico. Ela gritou o nome de sua mãe, correndo em direção ao local do acidente, mas o som de sirenes ao longe anunciava que a ajuda estava a caminho. Sarah entrou apressadamente na ambulância junto com sua mãe, enquanto os paramédicos dedicados faziam o possível para estabilizar Clara. O ambiente estava carregado de tensão e preocupação, um momento em que cada segundo parecia uma eternidade. A ambulância chegou rapidamente ao hospital, e os médicos já aguardavam na entrada, prontos para agir. Clara foi levada às pressas para a sala de cirurgia, onde uma equipe altamente treinada trabalhava incansavelmente para salvar sua vida. As horas pareciam se estender, enquanto Sarah, angustiada, aguardava na sala de espera, chorando em soluços. Sem mais ninguém ao seu lado nesse momento tão complicado e difícil, Sarah se encontrava em uma solidão avassaladora. Foi nesse instante de desespero que ela se pegou refletindo em voz baixa: Deus, eu só tenho minha mãe nesse mundo. Faça com que ela saia dessa e que fique bem. Logo agora que estamos quase finalizando o que venho fazendo todas essas noites, para enfim acabar com todo o sofrimento e mudarmos de vida. As palavras de Sarah ecoaram na sala de espera, uma revelação que trazia consigo um peso significativo. O que Sarah estava se referindo? O que era esse segredo que ela carregava consigo todas as noites? Após uma longa espera, uma pessoa de jaleco branco, com marcas de suor, se aproximou de Sarah. Era a doutora Beatriz, com uma voz cansada, mas cheia de esperança, falou: foi uma cirurgia complicada, houve alguns contratempos, mas felizmente foi um sucesso. Sua mãe está bem. Logo você poderá entrar e ficar com ela no quarto. Um suspiro de alívio escapou de Sarah. As palavras da doutora eram como um alento, trazendo um raio de luz após o momento difícil que havia passado. Sarah agradeceu à doutora com os olhos marejados, sentindo uma mistura de gratidão e emoção. Agora teria a chance de ficar ao lado de sua mãe, de segurar sua mão e deixá-la saber o quanto era amada. A jovem seguiu a doutora até o quarto onde Clara estava se recuperando. Ao entrar, viu sua mãe deitada na cama, os olhos ainda fechados, mas a respiração tranquila. Sarah se aproximou com cuidado, segurando a mão de Clara com carinho. O quarto tinha o característico cheiro de hospital, mas para Sarah, naquele momento, era como se estivesse envolto em um aroma de esperança e renovação. Quando Clara finalmente abriu os olhos, a emoção encheu o ambiente. Elas permaneceram em silêncio por um tempo, Clara ainda um pouco grogue da anestesia e dos medicamentos, mal conseguindo manter os olhos abertos. Mesmo assim, ela tentou articular uma palavra, mas foi rapidamente interrompida por Sarah. Mãe, descanse agora. Temos muito tempo para conversar. Eu sei que lhe devo uma explicação, mas tente descansar agora. Logo conversaremos e eu irei esclarecer tudo, Sarah disse com gentileza e preocupação. Clara olhou nos olhos de sua filha, vendo a sinceridade e o amor refletidos ali. Ela sentiu levemente, confiando nas palavras de Sarah. Fechou os olhos novamente, permitindo-se ceder ao cansaço e à necessidade de recuperação. Os dias foram passando e Clara estava se recuperando bem. Finalmente, a doutora assinou sua alta, e juntas, Clara e Sarah deixaram o hospital. Chamaram um motorista de aplicativo, e no caminho, Clara percebeu que não estavam indo na direção de sua casa. O percurso parecia familiar, semelhante ao caminho que a levava ao local do acidente semanas atrás. Desconfiada, Clara perguntou a Sarah: não estou entendendo, esse caminho não é o de casa. Para onde estamos indo? Sarah respondeu com um sorriso tranquilizador:
Mãe, não precisa ficar ansiosa. Prometo que você vai gostar. Feche os olhos e abra somente quando eu te falar. O carro parou, e Sara, segurando sua mãe pela cintura, a guiou até um local especial. Então, pediu a Clara que abrisse os olhos. Ao fazê-lo, Clara se deparou com uma linda e decorada loja de trufas. Finalmente, o segredo das noites em que Sara voltava tarde para casa estava revelado. Era sua própria doceria que enfim estava pronta. Todas as noites, após vender as trufas, ela se dedicava à construção do seu novo empreendimento. Sara havia investido grande parte do dinheiro das vendas das trufas para montar seu primeiro negócio. E aquele homem alto com as roupas sujas, que Clara tinha visto sua filha entregar algo no dia do acidente, era o pedreiro que estava à frente da obra. Clara ficou profundamente emocionada e não conseguiu conter as lágrimas. Sua emoção atingiu um ponto ainda mais alto quando olhou para o alto da fachada e viu o nome da doceria, Trufas da Clara. Era uma homenagem tocante que Sara fez para ela. A doceria Trufas da Clara não era apenas um negócio, era um símbolo de recomeço e uma promessa de um futuro mais tranquilo e saudável para Clara e Sara. Juntas, elas transformaram a adversidade em oportunidade, criando um espaço acolhedor onde as pessoas podiam saborear deliciosas trufas feitas com carinho e dedicação. Mesmo após 18 anos de tratamento difícil por parte de sua mãe, Clara demonstrou uma compaixão inigualável. Sua maturidade emocional foi notável, e ela proporcionou uma grande lição de vida para sua mãe. Em vez de se revoltar diante do maltrato constante, Clara escolheu um caminho diferente. Ela optou por ser superior e fez tudo o que estava ao seu alcance para cuidar de sua mãe. Essa atitude não apenas revelou a força de seu caráter, mas também mostrou o poder transformador do amor e da compaixão. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião sobre a atitude de Sara para com sua mãe. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.